só de você trabalhar e você estudar aquilo que você realmente gosta, não vai existir aquela depressão, aquela frustração, aquela tristeza de você estar trabalhando horas e horas e horas e ficar chateado no final do dia, sentir que você não está evoluindo, sentir que você não está progredindo. A partir do momento que você tem clareza do porquê que você faz algo, independente da pressão, da situação, do momento em que você está, do quão difícil está o seu trabalho, aquilo faz sentido para você. E aí, pessoal? O tema do papo de hoje é Work-Life Balance, um tema novo que vem conquistando cada vez mais espaço no mundo corporativo. Mas antes da gente começar, Adri, eu quero saber como é que você tá por aí. Eu tô bem, eu estou em Curitiba novamente, mas fiquei aí uns 15 dias fora, conhecendo o interior de Minas Gerais e, cara, tô muito renovada. O quanto é bom, né, a gente sair um pouco da nossa realidade e conseguir equilibrar, né, as nossas energias. E, então, muita caminhada, muita natureza, muita história, muita gastronomia e muitas pessoas novas. Isso tudo, assim, encheu meu potinho de bateria. Caraca, desconectou total, né? Quando tu falou Minas, eu só consegui pensar em pão de queijo e doce de leite. Sério. Bom, a conversa de hoje é com um triatleta especialista em lideranças e times de alta performance. O Matheus Paderes é diretor de uma startup americana e consegue dosar bem a vida intensa entre ser professor, líder de time, empreendedor e também atleta. A gente tá mega curioso para entender como equilibrar todos esses pratinhos numa rotina sem fritar. E se você tá também, dê um tempo para você e bora se desconectar com a gente. Matheus, muito obrigada por estar participando do Modo Avião. Para a gente está sendo um projeto de enriquecimento entre nós também, né? Nós três estamos passando por processos sabáticos. E a gente já passou por muitas conversas antes, né? Em outros episódios, falando sobre, principalmente, o desafio de lidar com a pressão e produtividade. Isso foi um tema que quase todas as conversas a gente sentia, em que as pessoas tinham essa ansiedade, tinham a dificuldade, né, de lidar com performance e assim por diante. Então, eu queria começar entendendo um pouco de você, como é ter se tornado um especialista em performance que vai além da profissão. Isso faz parte do seu hobby também, né? Faz parte da sua vida pessoal. Então, conta um pouco pra gente o que a performance significa para você e como começou a fazer parte da sua vida. Bom, pessoal, primeiro, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, eu escutei um termo semana passada, eu acho que ele resume o porquê que eu cheguei até aqui, que é a produtividade tóxica. Acho que vocês já devem até ter discutido isso em outros episódios, né? Você começa a tentar ser produtivo num nível que ele para de te fazer bem, ou ele para de te gerar valor, ele começa a tirar mais problema do que benefício, né? E acho que foi o momento que gerou o estalo para eu começar a pesquisar sobre o tema. Eu trabalhava numa empresa multinacional, eu era muito vidrado por resultado, me comparava muito com outras pessoas, então sempre estava ali preocupado de por que o fulano está sendo promovido e eu não estou sendo promovido, por que o fulano está entregando mais e eu não consigo entregar mais, e procurava essa produtividade extrema, né? E me peguei numa situação de estar pesquisando e lendo muito sobre isso, o que foi muito interessante, o que foi o estalo inicial para estudar sobre o tema, mas por um outro lado desenvolvendo assim, sentimentos e situações que não eram agradáveis. Esse sentimento de comparação, sentimento de tristeza, sair do trabalho, entrar no carro e chorar, indo para casa, embora, sem saber por que estava acontecendo, porque simplesmente não estava conectando uma coisa com a outra, né? E aí eu comecei a entender que, eu preciso encontrar uma forma de ser produtivo para ter mais tempo até, né? A produtividade vai me trazer mais tempo, vai permitir que eu faça novas coisas, mas essa produtividade ela tem que ter um equilíbrio. Eu não posso sacrificar minha vida para ser produtivo ou sacrificar minha vida para conseguir ir bem só no trabalho, né? Então foi daí que eu comecei esse estudo, essa jornada e que me trouxe até aqui, eu acho que com uma mentalidade um pouco diferente sobre produtividade. Interessante, porque no final foi um processo de desmistificar o que é produtividade. No final das contas, a gente talvez tenha o entendimento de que produtividade tem a ver com fazer muitas coisas, e o que você está trazendo é que você conseguiu mudar o teu modelo mental de que a produtividade ela é um meio para você alcançar mais coisas, não em quantidade, mas em qualidade do que se alcança. Perfeito. A produtividade, o que ela vai me ajudar, por exemplo? Eu tenho que trabalhar, não adianta, mas se eu fosse só trabalhar, eu ia deixar de lado outras coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de estudar, eu gosto de ensinar, eu gosto de treinar.
Então, eu tento achar na produtividade uma forma de conseguir entregar mais, com mais qualidade, e ter mais tempo no dia a dia para conseguir fazer outras coisas que me agradam também. Não é só o trabalho 24/7, mas outras Uhum. coisas que vão me levar até onde eu quero chegar. Então, pô, além do trabalho, eu quero estudar, isso vai ajudar no trabalho, vai ajudar a evoluir na minha carreira, vai ajudar a evoluir na minha vida, mas eu preciso encontrar uma forma de organizar minha rotina, de ter foco, de ter tempo para estudar. Da mesma forma que eu preciso encontrar essas mesmas variáveis para conseguir ter o tempo para ensinar, que é outra coisa que eu gosto muito. Então, tudo Uhum. vai se conectando no final do dia, né? E só por uma curiosidade, você falou que estava estudando bastante sobre esse tema, mas quem foram ou quais foram as suas influências, tanto de métodos ou profissionais ou livros? Como que isso também foi se representando em conteúdos, assim, que foi encaixando tudo isso na sua cabeça? Olha, no começo eu não tinha uma referência, uma pessoa, assim, algo do tipo. O que aconteceu na época é que eu comecei a pesquisar bastante livro. Eu vou pegar até aqui Uhum. uma listinha que eu tenho aqui dos livros que eu indico e vou Boa. falar quais foram os livros que eu comecei estudando. Bom, de livros que eu comecei, eu lembro assim que eu comecei estudando era Deep Work, Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, e Foco, e uma técnica que chama GTD, que é Getting Things Done, a arte de fazer acontecer, chama o livro. Então eu comecei lendo Hum. esses livros. Ah, e também tem um que o nome é bem engraçado, que é Engole Já Esse Sapo. É um livro de procrastinação esse. Então foram livros que eu comecei a ler, eu comecei a procurar modelos mentais, resumos, tipo palestras baseadas nesses livros. Na época eu acabei pesquisando, sabe? Tipo, como ser mais Uhum. produtivo, livros focados em produtividade, e eu acabei encontrando esses como referência. E eles foram a base de pensamento do que me trouxeram até aqui e a base do que eu faço até hoje, sabe? Muitas vezes as Uhum. pessoas tentam mistificar ou criar fórmula mágica, alguma magia sobre produtividade ou sobre organização, mas o básico que dá certo, ele já está aí no mercado, nos livros, há anos já, assim, sabe? Uhum. E é isso que eu acho que a gente tem que repetir no dia a dia para conseguir ter resultado. Acredito também que a galera tá muito atrás de coisas rápidas, saca? Tipo, 5 maneiras de fazer alguma coisa, 5 maneiras de aumentar a sua produtividade. E às vezes a gente tem a impressão que para fazer as coisas acontecer é rápido. Como é que foi esse seu processo? Porque, tipo, entendo que antes estava um pouco bagunçado, você comentou de às vezes estar chorando, e hoje parece que você está muito mais estável, muito mais pleno, eu diria. Como é que foi esse seu processo? Cara, esse foi um processo de, vamos dizer, uns 7 anos, 8 anos. Deve ter sido em torno de 6, 7 anos, onde eu comecei a estudar, comecei a colocar, tipo, e comecei a ver resultado. Primeira coisa nesse processo, eu acho que é autorreflexão e autoconhecimento, sabe? Vou tentar até dividir em dois pontos a sua pergunta para não esquecer. Essa primeira parte sobre o processo e a segunda parte sobre procurar recompensas rápidas, né, resultados rápidos. O processo em si, eu acho que ele se resume a uma palavra que é autoconhecimento. Você conseguir parar e entender o porquê que você está se sentindo assim, ou quais são as técnicas, quais são os livros que estão dando certo para você, porque justamente a gente tem essa falsa impressão de que eu tenho que olhar para o que o outro está fazendo para repetir aqui, né? Então, igual você falou, Uhum. quais são os 5 hábitos ou as 5 regras que o fulano falou na internet que eu tenho que repetir aqui? Não vai dar certo. A realidade do fulano é uma, a vida do fulano é uma. O fulano não tem filho, você tem. O fulano não trabalha de casa ou ele pega transporte para o trabalho e você não pega. Então, eu acho que o autoconhecimento e a maturidade para olhar para o lado, ver o que as pessoas fazem, ver o que a literatura fala e conseguir voltar para casa e entender o que dá certo na minha realidade é um passo primordial, maturidade e autoconhecimento. E isso vem se repetindo e ele meio que escala, né? Igual investimento, de pouquinho em pouquinho, quando você investe, no passar do tempo você ganha um monte. O autoconhecimento ele é igual. No começo ele vai ser difícil, ele é bem. Tem pouca precisão, né? Porque você ainda está aprendendo a pensar. Muitas vezes você vai até ser um pouco punitivo consigo mesmo. Mas conforme você vai evoluindo, você consegue ser muito preciso, você consegue se ler muito bem, saber o que está fazendo mal para você, qual é o momento de parar, qual é o momento que você tem que acelerar. Então, é uma jornada que o autoconhecimento que acabou acompanhando essa jornada nos últimos anos. E sobre o ponto que você falou de procurar muitos resultados rápidos, tem total realidade com a nossa sociedade, né? A gente quer tudo muito rápido, né? O conteúdo hoje é muito rápido, tem que ser um stories de 30, 15 segundos. O vídeo é um vídeo muito Uhum. rápido, que tem que ser um reels de 1 minuto. Então, tudo virou rápido, tipo, velocidade, né? E, na verdade, não só para produtividade, mas eu acho que tudo
está relacionado com pequenos hábitos, pequenas coisas que você faz no dia a dia e repetição. Repetir isso 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e aí o resultado vem. Então, eu acho que é algo que a gente deixou de fazer e a gente procura esses atalhos no dia a dia e só piora com o tempo. Interessante isso. A gente está falando aqui bastante sobre autoconhecimento, profissão, né, carreira, etc. Eu queria ouvir um pouco de você, e acho que você já trouxe alguns desses spoilers enquanto a gente foi conversando, mas eu queria entender qual é a sua visão, qual é a sua definição sobre uma vida balanceada, né, esse work-life balance, né? Como que você define isso e como que você enxerga isso sendo aplicável para a sua vida e como que você acha que isso também pode ser aplicável para outras pessoas, né? A gente falou aqui de não existe receita de bolo, mas ao mesmo tempo existem essências, aspectos que podem transcender outras vidas também, né? Então, eu queria ouvir um pouco dessa tua percepção sobre esse tema. O tema deveria ser aplicado para todo mundo, né? O deveria é diferente de deve. Se a gente olha para hoje, por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa pode, ela pode estar escutando isso, ela pode se frustrar, sabe? Falar assim, pô, eu não consigo fazer isso hoje. E aí eu pioro a situação da que a pessoa tá. É Eu acho isso. que é um passo de para e respira. Tipo, tudo que você vai fazer, você tem que fazer olhando pro longo prazo. Eu não consigo fazer isso hoje, mas o que eu preciso mudar no meu dia a dia para conseguir fazer isso daqui 3, 6 meses, 12 meses? Né? A gente não pode desistir antes de começar. Então, eu acho que sim, todos deveríamos procurar um equilíbrio ideal entre trabalho, saúde, família, esporte, tudo. Mas é uma jornada que você tem que ir dando um passo de cada vez. O que eu acho que é essencial para conseguir encontrar esse equilíbrio? O primeiro ponto é clareza. Tipo, clareza sobre o que você quer fazer. Né? Eu até falo bastante, mas é uma palavra que ficou banalizada, que é a questão de propósito, né? O porquê que você faz o que você faz. Isso é um primeiro passo, porque só de você trabalhar e você estudar aquilo que você realmente gosta, não vai existir a pressão, ou não vai existir, a pressão ela até vai existir, né? Mas não vai existir aquela depressão, aquela frustração, aquela tristeza de você estar trabalhando horas e horas e horas e ficar chateado no final do dia, sentir que você não está evoluindo, sentir que você não está progredindo. A partir do momento que você tem clareza do porquê que você faz algo, independente da pressão, da situação, do momento em que você está, do quão difícil está o seu trabalho, aquilo faz sentido para você. Então, até dentro de curso, dentro de mentoria, dentro de qualquer coisa, eu falo, né? O primeiro passo não é definir meta, não é organizar agenda, não é nada disso. É você parar e pensar sobre o porquê que você faz o que você faz. Né? É uma conversa um pouco, não vou dizer que extensa, ela é uma reflexão que vai te levar para a vida inteira. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Mas não Muito. é uma reflexão de 1 horinha que você coloca na agenda. Eu e o Igor já falamos muito sobre isso por meio do Ikigai, mas é só uma filosofia que fala exatamente sobre isso. As duas imagens que eu tenho nesse slide da mentoria, o Ikigai e o Golden Circle. Tipo, É. são os dois pontos que você. Tipo, tá um do lado do outro. É assim, se você nunca pensou, pode parecer assustador porque você não sabe e parece difícil encontrar. Mas se você não começar a pensar, tipo, você vai estar sempre distante de encontrar, né? E a cada dia que passa, você tá um passo mais próximo de encontrar isso. Então, eu acho que é um primeiro ponto para pensar, porque isso leva tempo para amadurecer, para entender o que você gosta, o que você não gosta, onde você tem fit, onde você se adequa, onde você não se adequa. E você vai amadurecendo isso com o tempo. E isso é muito bom porque isso vai definir aonde você vai trabalhar, vai definir com quem você vai se relacionar, vai definir o que você vai estudar. Então, só isso estando bem definido já faz a rotina ficar mais leve, já faz o dia a dia ficar mais leve, né? E acho que tem um outro componente que também, mentorando algumas pessoas, eu vejo que as pessoas sofrem por coisas que não estão no controle delas. Mas elas não têm clareza do que está no controle delas também. Para que aí use essa energia em cima daquilo que está dentro do meu controle, né? Seja como eu lido com determinadas situações, o que me frustra, o que não me frustra, o que é a tarefa que está comigo, enfim, N coisas, né? E existem coisas que estão totalmente fora do nosso controle, que é uma influência externa, e é ali que está, às vezes, o nosso maior ponto de desgaste também, muitas vezes, de lidar com trabalhos e afins, né? Mas enquanto você não consegue separar, você ainda está canalizando, às vezes, a energia numa proporção não tão inteligente, digamos assim. Você já chegou a ler sobre estoicismo?
Eu já ouvi dizer, mas Filosofia. eu vou dizer que eu sou uma pessoa extremamente leiga nisso. Tipo, eu tô. São os livros que eu, tipo, de filosofia que eu consumo hoje. Tipo, também sou bem leigo em filosofia, não sou nenhum expert. Mas foi um líder até que me indicou porque eu era muito ansioso e eu queria justamente controlar tudo. Uhum. E ele começou a me explicar, me dar feedback em relação a isso, passou alguma literatura para eu ler. E você começa a entender que, na verdade, você não controla. É até triste, né? Você não controla nada. A única coisa que você controla é seu esforço e o que você faz quando alguma coisa acontece, né? Sim. Então, isso também é muito importante para você, é o que você falou, né, de canalizar energia. Você para de canalizar energia e ficar focando no problema, ficar focando no que tá dando errado, entende que aquilo não tá sob seu controle, mas a partir daquele momento você faz o que é o melhor para contornar a situação, né? Uhum, perfeito. O Jonas é que foi o episódio anterior, ele é super adepto da filosofia. Então, ele já trouxe alguns conceitos disso pra mim, então acho que tá sendo legal porque tá super conectando um episódio assim no outro, sabe? E de, assim, de equilíbrio ainda, eu acho que isso é muito importante, a clareza, tudo. E aí você vai ter que ter uma boa organização de tempo, né? Porque não adianta falar, pô, eu tô trabalhando num lugar que eu não tô conseguindo me organizar, não tô conseguindo definir prioridades. Tô ficando, sei lá, 16, ficando 12, 14 horas trabalhando. Uhum, As coisas vão ficar desbalanceadas. Se você tem esposa, se você tem filho, você vai chegar em casa, as coisas não vão estar no devido lugar. Então, uhum, você tem que ter um nível de organização e consciência sobre como manejar o seu dia a dia para permitir que você tenha ali, tipo, tempo dedicado para o trabalho, tempo dedicado para a família, tempo dedicado para a saúde e coisas do tipo. Tá? Então, a organização também é um pilar muito importante para ter esse equilíbrio. Ô, Matheus, até uma curiosidade, já que você falou um pouco sobre equilíbrio, eu quero daqui a pouco eu e o Igor a gente vai falar um pouco sobre esportes, sobre o esporte em si, que também faz muito parte da sua vida. Mas conta um pouco de como que é a sua rotina em si. Como que você mais ou menos distribui seu tempo, já que você acabou dando uma pitadinha dessa pauta aí agora. Eu gosto de organizar o meu dia em blocos, né? Então, normalmente eu tenho o bloco da manhã. O bloco da manhã, tipo, é bem manhã mesmo, das 4 a, tipo, 8, 9. Ali eu tenho um primeiro bloco. Aí eu tenho o bloco do dia normalmente, que é normal, né? Das 9 até umas 17 por ali. E o Hum, bloco da tarde e noite. O bloco da manhã, eu sempre divido ele em atividade que eu preciso de extremo foco, porque de manhã não tem ninguém me chamando, não tem mensagem chegando no WhatsApp, não tem nada para me atrapalhar. E um bloco de esporte, porque é o horário que eu acabo tendo dependência com a assessoria que eu faço para treinar. Então, treinos de uhum, bicicleta, tal horário, tal lugar. Não tem muito como discutir, tem que estar lá uhum, naquele horário. Então, eu gosto dessa organização por bloco porque eu não tenho que pensar muito. Eu sei que eu acordo. Se eu não estou indo treinar, eu tenho que sentar para trabalhar ou estudar. uhum, Então, é meio que automatizado isso na minha cabeça. Então, eu normalmente acordo, sento, faço alguma atividade minha, trabalho, estudo, alguma coisa que exige mais meu foco no primeiro bloco, e depois vou treinar. E com isso eu fecho ali a parte do começo da manhã. Volto para casa e começo a trabalhar. E aí, normalmente eu trabalho ali das 9, 10 até umas 17, 18. Então, fica naquele bloco ali do final da tarde. E aí são reuniões, atividades, tipo, também é um pouco variado, né? uhum, E lá no final do dia eu tenho outro bloco de esporte e estudo para fechar o dia. Então, normalmente eu estudo mais um pouco, leio um livro, vou ver um artigo, alguma coisa do tipo. E tenho um segundo treino por conta da rotina do triatlon, são 2 treinos por dia. Então fica um no uhum. começo do dia e um no final do dia. E aí a vida social, família, amigos, como que é um pouco disso também? São 2 pontos, né? Os amigos. O ciclo social ele tem que estar muito relacionado com o que você procura de vida, é o primeiro ponto. É aquela coisa de que você é espelho das 5 pessoas que você mais Convive. convive, né? Então, pô, eu tô tentando ser triatleta, não vai adiantar eu, tipo, tentar seguir uma rotina de pessoas que estão indo no fast food todo dia. Então, Perfeito. o dia a dia eu já não saía muito, já não tinha tanta interação, vou dizer assim, externa, não tinha o hábito de sair durante a semana, coisa do tipo. Então, a interação Uhum, durante a semana acaba sendo o pessoal do treino, que já são meus amigos. A minha namorada, ela trabalha aqui de casa também, então a gente acaba ficando o dia inteiro juntos. A gente vai para treino junto, porque ela também treina corrida, coisa do tipo. E no final de uhum. semana, eu tenho interação de treino de novo, né? Porque tem mais treino. Mas aí no final de semana, algum final de semana ou outro, acaba tendo algum evento, né? Tipo, vou fazer um aniversário, vou num churrasco, vou fazer alguma coisa. Tipo, acaba tendo um evento ou outro. Mas acaba sendo muito relacionado com o que você prioriza de meta, de foco, de atividade. Então,
os eventos que você vai participar, as pessoas que você vai se relacionar, tipo, você vai manter relação com pessoas que fazem sentido para aquilo que você procura. Boa, perfeito. E tu comentou, acho que descreveu um pouco da sua rotina, eu percebi que tem alguns blocos de esporte. Pelo que eu entendi, um pelo período da manhã e um pelo período da noite. Também queria entender como que o triatlon entrou na sua vida. E tipo, se hoje você encara ele mais como um hobby ou é algo que você tá levando hiper a sério? Dos treinos primeiro, então, eu pratico triatlon, né? O triatlon, o que ele vai englobar de modalidade? Eu tenho os treinos de natação, corrida e bicicleta. Além dos treinos de natação, corrida e bicicleta, eu tenho o treino de fortalecimento, né? Academia, fisioterapia e mobilidade. Então, são outros treinos que aparecem durante a semana para agrupar, né? Eu não faço só o esporte em si ali, de sair correndo, pedalando, nadando. Tem outras coisas que vão suportando. O triatlon, ele apareceu... Eu sempre fui muito focado em esporte, sempre assim. Depois que eu passei por um ciclo de obesidade, né? Eu cheguei a pesar 125 quilos e foi uma situação bem complicada porque eu tava chegando numa situação de ir para o hospital porque eu tava passando mal de comer. Então, o corpo já não tava conseguindo nem comer, para ter uma ideia. Eu comecei a emagrecer, voltei a ter uma relação melhor com esporte e comida. Nunca tive um bom balanço entre os dois, né? Tipo, ou eu tava muito focado no esporte e não comia muito bem, ou eu deixei o esporte um pouco de lado e comia muito, muito, muito saudável. Então, eu nunca casei uma coisa com a outra. Nos últimos anos, eu casei isso muito bem, eu comecei a levar muito mais a sério. Só que eu ainda sentia que não era algo tão motivador, porque só ir na academia, se você não vai com alguém, você não vai com amigo, você não gosta muito daquilo, você não fica ali motivado para ir todo dia, tipo, fica um pouquinho mais cansativo, né? Então, eu gostava da academia, treinava 6 vezes por semana, ia, mas sentia que faltava alguma coisa. Fazia algumas provas de corrida de vez em quando, e foi quando eu comecei a perceber que eu gostava de competição. Então, tipo, pô, você vai numa prova, não sei quem já teve a oportunidade, mas é totalmente diferente. Você tem público, as pessoas ali gritando, vibrando, narrador, tipo, você tem trajeto, um monte de coisa acontecendo. Falei, opa, tipo, eu gostei desse ambiente. Coloquei na cabeça que eu queria fazer um triatlo. E aí, quando eu fiz a primeira prova, eu falei, pô, é o esporte que eu quero seguir daqui pra frente, sabe? Tipo, ele exige bastante de rotina de organização, porque senão você não consegue fazer tudo que tem de treino e tudo mais. Exige bastante fisicamente, então eu que gosto de métrica e de me comparar muito, assim, me comparar comigo mesmo, né? Tipo, pô, eu estou evoluindo. Perfeito. Eu consigo ver isso muito claro, tipo, um treino que eu faço em uma semana e eu faço depois de outro mês, eu consigo parar e ver ali aquela evolução. E é muito eu comigo mesmo, né? Então é algo que vem me ajudando bastante. Você perguntou o que eu vejo disso daqui pra frente. Eu não vejo um momento de parar, assim. Tipo, eu acho que é algo que eu vou acabar fazendo ainda por um bom tempo. Tenho metas bem ambiciosas ainda para esse esporte. Tem bastante prova, bastante coisa para acontecer nos próximos meses. E anos ainda, espero, né? Então é algo que vai ficar por um bom tempo na minha vida. Muito massa isso, Matheus. Eu acho que a gente vai lidando com alguns desafios da vida e a gente vai... Eu super entendo o que você quis dizer, que enquanto a gente não criar um motivador, algum objetivo, a coisa ela acontece, mas ela não... Às vezes ela não perpetua, né? E daí dá essa sensação de a gente tá falhando porque vai desengajando, alguma coisa. Mas eu fiquei bem curiosa para entender como é que você dá conta de tanta coisa que exige muita performance, né? A gente tá falando de uma rotina profissional que é muito intensa, lida com muitas pessoas numa empresa internacional, aí um esporte que exige muita performance. Então eu queria entender, assim, um pouco disso, de como você, como pessoa, também lida, ou se isso também é o teu motivador, de certa forma, né? Então, eu queria entender um pouco disso, assim, como que é estar sempre lidando com a necessidade da alta performance. Lembra que eu falei algum momento tempinho atrás sobre clareza, né? Tipo, quando você entende o porquê que você faz, tipo, tudo se conecta. Então, não vou falar que assim, tipo, não é cansativo ou que todos os dias você acorda com toda a energia do mundo, que você não chega no meio da tarde e tá cansado. É bem pelo contrário, né? Tipo, é uma rotina muito puxada tocar tudo isso, são todos os dias das 4 da manhã até 9h, 9h30 da noite, praticamente. Você acorda cansado, dorme cansado, mas você tem clareza do porquê que você está fazendo aquilo, né? E aí eu acho que está muito mais relacionado com mentalidade, né? Pô, não vou desistir porque eu sei que isso daqui 1 ano vai se tornar algo ainda maior, daqui 5 anos maior ainda. E clareza, eu sei o quanto que isso interfere na minha vida. Então, o quanto que interfere de ser uma válvula de escape do esporte, né? Pô, o dia que você não treina, você se sente mal, você fica pesado,
você limpa a cabeça, é uma meditação forçada, né? Você não consegue pensar em nada mais além do treino na hora que você está treinando. E nessa questão da clareza em relação ao quanto que isso influencia e interfere nas minhas metas. Então, pô, para eu ser uma pessoa melhor, eu sei que eu tenho que treinar mais forte, eu sei que eu tenho que melhorar no esporte, porque isso não interfere e não vai melhorar só na questão física, isso vai melhorar minha capacidade cognitiva, isso vai melhorar o meu dia a dia fora do esporte, coisa do tipo. Legal, você deixou o gancho que eu queria puxar na sequência, porque isso tem a ver, na minha visão também, essa alta performance tem a ver com você identificar o limite, você saber que tá chegando no limite, mas você lidar com o seu limite, né? E tá sempre evoluindo nessa constância. Mas isso, sendo com você mesmo, beleza, faz parte do seu objetivo, faz parte do caminho que você quer seguir. Mas, por outro lado, você é uma pessoa que é líder de pessoas, é mentora de pessoas. Como é identificar o limite do outro e trabalhar com o limite do outro também, porque quando a gente tá falando de equipes ainda, o limite do outro influencia na tua capacidade de entrega como time, então eu queria entender também como que você equilibra essa percepção da performance geral, assim, também, né? Até vou pegar um gancho e explicar isso de uma outra forma. Você falou Legal. do limite, né? Muitas vezes a gente não conhece o nosso próprio limite, ou a gente acha que... daí até que vem uma questão do burnout, né? A gente tem a impressão que a gente tem que estar sempre dando 100%, 110%, 120%, 200%. E, na verdade, a gente não consegue fazer isso todo dia, né? Vou te dar um exemplo. A minha ideia de começar triatlon era para ter começado ano passado. Quando eu comecei a correr sozinho, sem acompanhamento. E a minha ideia era que eu tinha que dar 200% todos os dias. Então, todos os dias que eu saía para correr, eu queria correr mais ou queria correr mais rápido. O que aconteceu? Depois de 3 meses, eu estava com os 2 joelhos lesionados. Então, pare e olha, seu corpo já não consegue fisicamente passar dos 200% todos os dias. Imagina mentalmente, né? Então, e eu gosto muito de fazer paralelo com o esporte, porque tudo que você vê no esporte, você consegue fazer um paralelo para a vida. Como funciona isso no esporte? Você tem dias esporádicos que você passa do 100%. Um dia ou outro na semana, você sai um pouco da zona de conforto para voltar para ela, para tentar melhorar, e aos poucos você vai subindo a sua média. E no dia a dia não deveria ser diferente. Um dia ou outro você vai tentar trabalhar um pouco mais, um dia ou outro você vai estudar um pouco mais, um dia ou outro você vai tentar fazer aquela tarefa a mais, tipo, um pouco melhor. Não é todos os dias que você tem que estourar, que você tem que realmente se sobrecarregar, né? Então, com isso, você um dia ou outro melhora a sua média e, no geral, no mês, você vai estar subindo a sua régua. Mas isso falando do Matheus, né? Eu como pessoa. Agora você para e olha para outras pessoas que estão ao seu redor. As pessoas possuem velocidades diferentes, momentos diferentes, ambições diferentes. Onde eu quero chegar não é o lugar que você quer chegar, não é o lugar que o Igor quer chegar. Então, a gente tem que ter essa leitura como líder também. Acho que o primeiro passo é essa empatia de saber onde que a outra pessoa quer chegar. O que ela espera alcançar, o que ela está passando, ela tem um problema familiar, não tem um problema familiar, tipo, o que está rolando ali na vida dela. Né? E aí quando você tem essa empatia, você conhece a pessoa nesse nível, você sabe até onde você consegue levar cada pessoa. Vai ter alguém ali no seu time que você consegue levar o cara no 200%, porque o cara tem aquela ambição, ele está preparado para aquilo. Então aquele é o cara que você consegue empurrar, você consegue puxar, você consegue colocar ele no desafio, você consegue mexer ele ali no dia a dia. Vai ter gente que, se você colocar na mesma situação, a pessoa vai ter burnout, a pessoa vai se demitir, a pessoa não vai estar confortável, o que não é o objetivo, né? Então, você tem que saber liderar no individual. Cada pessoa vai ter uma resposta diferente, um momento diferente, um estímulo diferente, uma resposta diferente. Boa. E um ponto que eu fiquei curioso também é porque você consegue equilibrar muito bem esse pratinho do trabalho, vamos dizer assim, das 9 às 18, das 10 às 18, mas você também tem um equilíbrio, por outro lado, com esporte, saúde, aulas. Eu queria tentar entender, tipo, uma pessoa que não é especialista no assunto, quais são suas dicas para quem quer começar a equilibrar esses pratinhos, saca? Porque o que eu vejo muito é a pessoa fala, cara, não tenho tempo para fazer isso, trabalho demais. E por outro lado, você pratica 3 esportes, lidera pessoas, dá aula. Como é que começa, saca? Primeiro ponto, acho que eu colocaria momentos obrigatórios para fazer nada. Qual que é esse momento para fazer nada? É o momento que você vai sentar, olhar para fora na janela e pensar o porquê que você está fazendo o que você está fazendo, que é a questão da clareza. Tenta uma vez na semana devagar realmente no tema. Não tem como você descrever uma pauta para pensar sobre isso, né? Tipo, você vai ter que sentar e refletir.
mas você tem que se forçar a fazer isso se você não tem esse hábito, tá? E isso não é algo que vai consumir nenhum tempo seu. Pô, uma vez a cada 2 semanas eu vou pegar meia hora para pensar um pouquinho sobre isso, entendendo como que eu tô me sentindo, sabe? Então essa é uma primeira dica que você pode começar hoje e tocar em paralelo com tudo que tem na sua vida, tá? Isso vai te ajudar no longo prazo. No curto prazo, porque a gente também precisa de resultado para a semana que vem, né? Não adianta a gente ficar também só trabalhando no longo prazo. Quais são alguns comportamentos que eu acho que são interessantes? Primeiro, é a rotina. Então, sentar ali no domingo, no sábado e organizar a sua semana de forma performática. O que é de forma performática? Pô, quais são as reuniões que eu tenho? Será que eu consigo agrupar minhas reuniões no mesmo horário para sobrar mais tempo ao longo do dia? Será que eu consigo organizar meus compromissos ao longo da semana para ter mais tempo livre? Sabe? Sabe aquele dia que você trabalha um pouquinho, faz um compromisso, trabalha um pouquinho, faz outra coisa, você faz tudo picado? Isso não é produtivo. E não sendo produtivo, o que vai acabar acontecendo? Você vai demorar muito mais tempo para entregar uma atividade no dia a dia. Se você demora muito mais tempo para você entregar uma atividade, você tem menos tempo livre para fazer outra coisa. Então, no final, a gente está tentando fazer o quê? Fazer com que você entregue mais rápido, entregue melhor, para que sobre mais tempo no seu dia para você fazer outras atividades. Então, a rotina, a organização, ela vai ser essencial para você ter mais tempo de foco, ter mais tempo ali de dedicação nas atividades. E um último ponto que é essencial, skills, né, habilidade. Então, se você parar e olhar para tudo que você faz hoje, eu tenho certeza que na internet, em qualquer curso, no Google que você pesquisar, no chat GPT, você vai encontrar algum curso, algum vídeo, alguma palestra, algum artigo te explicando alguma técnica que vai fazer você trabalhar de forma mais produtiva, mais rápida. Então, imagina o seguinte, eu trabalho na área de finanças e eu tenho que fazer um relatório. Hoje você faz o relatório dessa forma A. Com certeza tem alguma automação na internet, tem algum curso na internet, tem alguma habilidade que você não conhece que vai fazer você executar esse relatório num tempo muito mais rápido. Você só ainda não aprendeu aquilo, tá? Uhum. Então, é essa busca por conhecimento, sabe? Sempre procurando novas habilidades que vão trazer novos conhecimentos e vão fazer você entregar as suas atividades de forma mais rápida ou com uma qualidade maior. Tudo isso somado vai fazer você ter mais foco durante a semana, você vai entregar mais rápido, você vai entregar melhor, vai sobrar mais tempo ao longo do seu dia. Você não precisa mais fazer aquele dia de trabalho de 12 horas para conseguir entregar tudo que você tem para entregar, sabe? Uma coisa que eu fiquei refletindo aqui enquanto você falava é que talvez um dos grandes desafios que existam para começar a ter uma rotina mais performática é a dificuldade de questionar que as pessoas às vezes entram num comodismo, assim, de aceitação daquilo. Talvez a dificuldade é que você falou um pouco, né? Se você não colocar essas práticas, você nunca vai chegar lá. Mas eu acho que é tão fácil daí consumir conteúdos dos 5 dicas para tal coisa, que daí eu acho que as pessoas têm dificuldade de parar e ter esse tempo de pensar e refletir, isso daqui faz sentido para mim, não faz sentido. Eu acho que a gente aceita o comodismo de uma maneira muito fácil, assim, sabe? Tipo, parece que é meio que imposto e a gente entra nesse hábito que não é um hábito saudável daí. O esforço da mudança, né? Qualquer mudança tem um esforço Exato. atrelado. Então, a gente fica ali postergando e vai ficar postergando e procrastinando em cima disso até isso virar um problema grande. Qual é o grande ponto da questão? Isso talvez não vire um problema gigantesco na sua vida. Você não vai, São poucas situações que as pessoas têm burnout. São poucas as situações que o cara tem que chegar num nível extremo no trabalho para falar não tá dando. Então, o que acontece? A pessoa, ela fica nesse banho-maria, sabe? Tá ruim, mas não tá ruim o suficiente para me fazer, assim, mudar. E ela vai levar, sei lá, anos da vida dela nesse banho-maria, até ela parar e olhar e falar, tipo, putz, desperdicei muito tempo na minha vida. Uma coisa que eu acho que é um exercício que qualquer pessoa pode fazer, pega um papel, qualquer lugar, na verdade, celular, computador, pega durante um dia ou até mesmo durante uma semana e anota tudo que você tá fazendo. Com todas as pessoas que você conversa, todas as atividades que você faz no trabalho. Então, tudo que você faz na sua casa, você vai no mercado, você tira o lixo, você passeia com o cachorro. Anota tudo. Você vai começar a perceber que existem diversas atividades e compromissos que você possui que você não sabe nem de onde eles vieram. Que são coisas que você não deveria nem estar fazendo, não tem conexão com sua meta, não tem conexão com seu trabalho, não tem conexão com sua família, não tem conexão com nada. Mas você mantém relação com pessoas assim, você mantém atividades assim, você mantém projetos assim. Muitas vezes por pressão social, muitas vezes para fazer sala com alguém, mas que você não precisa, não é obrigado, não deveria estar fazendo isso. E talvez fazer essa lista cause o primeiro incômodo para você parar e olhar e falar, putz, realmente, tem muita coisa aqui que eu não deveria fazer. E aí você pode dar um primeiro passo fazendo uma rotina de limpeza, que eu falo, né? Você vai ter que olhar para tudo isso e limpar.
O que é limpar? Talvez você está frequentando ambientes que você não deveria frequentar, talvez você está saindo com pessoas que você não deveria sair, fazendo atividades e assumindo projetos que você não deveria assumir, sabe? Então, é um exercício prático que a minha ideia é causar incômodo mesmo, porque eu só acredito que a grande mudança da sua vida ela vai vir a partir do momento que você percebe o tamanho do problema que você está sentado, né? Nossa, foi assim, veio direto em mim essa. No bom sentido, tá? Porque assim, pra mim tá sendo muito bom o modo avião, porque por mais que eu tenha consciência dessas provocações, toda vez que eu escuto com outras palavras de uma pessoa que a gente tá batendo papo aqui, parece que reforça, cara, você tá no caminho certo de fazer um sabático, de se reconectar, e é um baita privilégio. Então, só me dá esse conforto, mas ainda sei que tem bastante coisa pra descobrir, sabe? E, tipo, uma das coisas que eu falo, acho que eu vou dar aula, qualquer coisa que eu vou dar aula eu falo isso. Tipo, eu vou começar a explicar o tema, eu explico o quê? Problema. Eu falo, cara, você tem esse problema hoje no seu dia a dia, ele te impacta desse jeito, você tá perdendo isso. Porque às vezes falta esse empurrãozinho pra pessoa, de escutar de outra pessoa, sabe? Tipo, pô, eu me sinto assim, isso acontece no meu dia, realmente é esse o problema que me afeta, sabe? Isso eu acho que facilita no processo de mudança, da pessoa realmente decidir falar, não, eu vou dar o primeiro passo e eu vou tentar realmente fazer essa técnica, alguma coisa. Porque é fácil ficar focando na consequência e não no porquê, no o que tá sendo o problema, né? Eu acho que talvez até essa provocação que você traz para as pessoas. Ou às vezes você não percebe o tamanho do problema, né? Tipo, aquilo tá tão automático no seu dia a dia e você já tá tão Perfeito. acostumado com aquele problema que ele tá lá. E como eu te falei, ele não é um problema gigantesco no seu dia que, tipo, tá te causando um impacto gigante, né? Mas qual que é o ponto? O acumulado disso no passar do tempo é o problema. Pô, você desperdiçar meia hora no dia, meia hora de 24 horas, parece pouca coisa. Mas a hora que você faz uma conta e coloca isso numa semana, viraram 3 horas e meia. A hora que colocou isso no mês, viraram 15 horas, entendeu? Tipo, a hora que colocou isso no ano, viraram 150 horas. Então, você desperdiça tempo, você perde tempo com a sua família, tempo do esporte, tempo com a sua saúde, tempo para você fazer o que você quer fazer. E no longo prazo isso vai te prejudicar muito, sabe? E tu falou agora há pouco sobre listas, e uma coisa que veio na minha cabeça que é muito relacionada com o tema é, quando eu penso em produtividade, eu acho que a maioria das pessoas, as pessoas já pensam em preciso fazer uma lista de tarefas. E eu já fiz muito isso de, cara, preciso fazer isso, isso. E acaba sendo tanta coisa que eu acabava mais correndo para ticar todos os pontos e no final nem sabia se estava sendo produtivo, sabe? Só estava fazendo, assim. Queria entender como é que você consegue criar essa rotina para fazer as coisas, tipo, com prazer ou com foco, mas sem essa pressa, sabe? De só tá correndo, só tá atrasado, vamos dizer assim. Eu acho que esse é um ponto que eu mudei um pouco dos últimos meses, tá? Porque acho que todo mundo tem um pico negativo de produtividade. A hora que você começa a mudar, você começa a ficar muito fissurado. Ah, não, mas agora eu tenho que fazer esse monte de lista, eu tenho que estar focado durante 2 horas, eu tenho que fazer tudo isso. E você começa a ficar acelerado no tema. O que começou a acontecer, eu tava começando a me cobrar muito. E, pô, eu não tô conseguindo fazer tudo que eu quero fazer. Eu tenho uma lista de atividades com 70 atividades pra fazer, essa lista não diminui, sabe? E aí eu cheguei à seguinte conclusão, eu não vou conseguir fazer. Eu acho que faz parte. Pô, eu trabalho, eu treino, eu estudo e me sobram, sei lá, 10 horas, 15 horas livres na semana. É essa a minha limitação. Então, é o seguinte, eu consigo parar para fazer coisas além do trabalho, coisas que eu falo além do trabalho, coisas que eu estou investindo o meu tempo para evoluir como pessoa. Seja que eu estou estudando algo, seja um curso que eu estou gravando, alguma coisa que eu estou fazendo. Então, pô, beleza, eu tenho uma lista de 90, 100 coisas que eu quero fazer, mas eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Eu vou ter tempo para fazer, eu tenho, sei lá, 15 horas livres na semana. Quando eu cheguei nessa reflexão, eu parei e pensei, dessa lista de 100, o que faz sentido realmente eu fazer? Tipo, não vai dar pra fazer assim. Tipo, seria legal ter tempo? Seria legal. Tipo, seria legal ter uma equipe pra fazer isso? Seria legal, mas não vai dar. Quais são as 10 que eu vou fazer? E aí eu deletei mesmo. Eu não deixei lá, porque se você deixa na lista, ela vai ficar te assombrando. Ansiedade. Eu fui lá e fiz uma priorização bem seca mesmo. Tipo, olha, beleza, eu quero fazer isso até o final do ano. Tipo, então até o final do ano eu quero alcançar isso. Então são essas 10 atividades que vão me levar até lá. É isso que eu tenho que fazer.
O que não tá aqui, eu vou deletar. Final do ano, eu penso de novo, crio novas. Tipo, se isso for importante, ele vai aparecer de novo na minha cabeça, né? Perfeito. Então, eu dei uma limpa nessa lista e uma boa priorizada, assim. Senão, a gente surta, né? Tipo, ansiedade come solto. Nossa, total. Isso também eu tenho visto, assim, muito até da priorização das pessoas e das atividades sociais que eu tô fazendo. Tem a ver com, cara, onde que eu quero chegar no final do ano também, né? Que eu acho que não é tão distante, mas também tem espaço para você construir, né? Mas que massa isso. E você também comentou um pouquinho daí, Matheus, sobre. Tem dias e dias, né? Todo mundo tem dias de luta, dias de glória, né? Que nem diz nosso digníssimo Chorão, né? E eu queria entender um pouco como que você lida com os dias que você. Você falou assim, tem dias que o corpo não vai estar 100%, mas como que você lida com isso? Como que ao longo desse dia, se um dia que você acaba não treinando com a expectativa que você tinha, mas como que você equilibra? Porque com certeza aquela rotina, ela te traz os teus benefícios, mas ela vai deixar aquela lacuninha ali se você não tá num dia legalzinho, né? Então, como que você vai se equilibrando ao restante do dia? Como que você vai lidando com esses dias que não estão tão satisfatórios, né? Acaba não preenchendo a expectativa que você tinha também. Eu gosto muito de uma regrinha que eu li uma vez, que é a regra do 60, 30, 10, né? O que é essa regra do 60, 30, 10? 60% dos dias você vai estar bom, 30% você vai estar ok, 10% você vai estar um lixo. Faz parte. Você vai acordar aquele dia no mês, aquele dia na semana que você vai estar... Você dormiu mal, seu filho chorou, ficou doente, teve que ir no hospital de madrugada, você se estressou no trabalho no outro dia, ficou pensando nisso a noite inteira. Qualquer problema pode acontecer, você pode acordar mal já, e é aquele dia que você tirou o pé da cama, você já sabe, cara, hoje vai ser o dia. Vai ser zica. Hoje vai... Eu acho que é saber respeitar, porque, de novo, não deveria ser uma regra na sua rotina, não deveriam ser todos os dias. Deveria ser realmente uma exceção. Então, se é uma exceção, entenda que os outros 90% que você trabalhou, que você se dedicou, você fez certo, você fez bem. Não vai ser esse dia que vai prejudicar todo o seu resultado, tá? Uhum. E é muito mais mental isso do que prático, assim, alguma atividade, alguma ferramenta, né? É você levantar e entender, falar, opa, beleza, vai ser difícil hoje. O que é o mínimo que eu tenho que fazer hoje para não surtar também, para não ficar me punindo durante o dia, sabe? Recalibrar suas metas ali. Eu tinha 20 coisas para fazer hoje. Cara, hoje eu não tô bem. Se eu fizer essas 20 coisas hoje, eu vou fazer mal feito, eu vou fazer de qualquer jeito. Faz uma limpa. Eu preciso fazer essas 5 atividades. Isso é crítico, eu preciso entregar hoje. Faz o que é crítico, o que tem realmente que ser entregue, e recalcula. Joga o restante das atividades para outro dia, no momento que você vai estar mais preparado ou vai estar melhor para fazer aquela atividade, porque o resultado vai ser melhor, né? Já que a gente está falando em dias não tão legais, a gente conhece uma cacetada de gente que ultimamente passou por layoff, principalmente nessa nossa bolha de tecnologia, e que, na maioria das vezes, o profissional ou a profissional em si era bom, mas isso acaba afetando a parte de autoconfiança, autoestima. Eu queria entender, quais são os seus conselhos para quem está escutando a gente e passou por isso, saca? Acho que o primeiro passo é aquele ponto que a gente tá falando de estoicismo, né? É legal que as coisas se conectam muito. O estoicismo, ele é uma regra na minha vida, então ele sempre vai justificar muita coisa. Quer contar um pouquinho sobre isso? Só pra... Eu não tenho toda a profundidade técnica para falar de filosofia, mas uma das grandes formas de se pensar é que você realmente não controla fatores externos, né? Um dos grandes nomes do estoicismo, eu não vou lembrar o nome, mas qual é a história inicial, né? Ele era um mercador, algo do tipo, colocou todos os pertences que ele tinha num barco e ele foi fazer uma viagem. E o que aconteceu é que durante essa viagem ele pegou uma maré muito ruim, o barco afundou e ele perdeu tudo que ele tinha. E aí ele sobreviveu, voltou, e aí ele começou do zero de novo, contando meio que essa história como uma forma de superação, entendeu? Tipo, olha, passando esse ensinamento de que, tipo, ele estava começando do zero, que era um fator que realmente não tinha como ele controlar, né? E que eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar muito na vida, tipo, quantas coisas acontecem com a gente no dia a dia, e quantos fatores influenciam o nosso dia, que a gente não tem o menor controle sobre isso, sabe? É óbvio que isso vai te afetar, principalmente no caso de um layoff. Você não está planejando aquilo, isso tem um impacto gigantesco na sua saúde emocional, na sua saúde física, na sua saúde financeira, na sua casa, todos os pontos que vão acontecer ali.
Mas eu acho que o primeiro ponto é respirar e entender que você não tem o controle. Por que isso é importante? Para que você não tome nenhuma decisão precipitada logo na sequência. Sei lá, você discutir com alguém, você brigar com alguém, ou você entrar em qualquer trabalho logo depois desse layoff, sabe? Pô, eu saí no desespero e reagi na emoção. Então, eu acho que é um momento de você parar, respirar e entender, pô, aconteceu comigo, aconteceu com muita gente, não tenho controle sobre isso, vou dar meu próximo passo. E esse próximo passo, ele ser um próximo passo consciente. Ser consciente sobre a sua carreira, ser consciente sobre o que você está procurando, ser consciente sobre a empresa o tipo de empresa que você quer trabalhar. Pô, você vai ter uma oportunidade ali para rever, oportunidade não porque foi um layoff, né? Mas você vai ter ali uma chance de escolher uma empresa que talvez se encaixe melhor com o seu perfil, né? Óbvio que você pode estar numa situação financeira que isso vai acelerar, tipo, você vai ter que escolher um emprego rápido, vai ter que passar por uma coisa rápida, mas tenha consciência na hora de procurar. Não procure empresa por empresa para não cair numa situação até pior do que você já estava, sabe? Uma empresa que vai te pressionar mais, vai te causar mais problemas psicológicos, ou que vai ser ainda pior, tá? E eu gosto muito de falar de uma coisa, né? A gente vive num mundo VUCA, né? Que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. As informações, elas mudam muito rápido, existem muitos fatores que a gente não conhece que interferem nas nossas decisões, existe muita informação ambígua, então você fica muito confuso. Tudo isso interfere em todas as decisões que você toma, em tudo que acontece na sua vida. Então, é uma reflexão constante de não tenho controle sobre isso, que está me interferindo, que está me influenciando, mas eu tenho controle sobre a forma como eu vou reagir. Então, eu tenho que reagir da melhor forma possível para ter o melhor resultado. Interessante. Matheus, enquanto você estava falando um pouquinho antes ali, eu fiquei curiosa de quais são as características ou as evidências, né? O que você olha também numa empresa e você fala assim, putz, aqui tem características, tem uma cultura que também incentiva esse modo de work-life balance. Então, o que você enxerga? Porque eu imagino que você também trabalha em uma empresa que consiga equilibrar isso, senão não faria tanto sentido para o seu momento de vida e para a vida que você está construindo. Então, o que você leva em consideração numa empresa? Que características, enfim, né? Eu acho que você conseguiu entender um pouco da pergunta, mas o que você olha culturalmente e fala assim, putz, aqui eu consigo me encaixar com o meu estilo de vida porque tem essas características? Você falou a palavra correta, né? Você vai ter que entender sobre cultura da empresa. Não vai ser salário, não vai ser benefício, não vai ser cargo, não vai ser atividade que você vai executar. É algo que você tem que procurar sobre cultura. E qual que é o problema de procurar cultura? Qualquer um escreve uma cultura bonitinha no site. É isso. Todas as empresas possuem culturas e valores lindos e maravilhosos publicados no site. Então, você vai ter que encontrar de alguma outra forma, né? Eu acho que o primeiro filtro é você realmente dar uma olhada no site da empresa para entender quais são os pontos. Depois disso, o que eu gosto sempre de falar, né? Você pode chamar funcionários da empresa no LinkedIn. As pessoas respondem no LinkedIn, não é um problema, né? Pô, vi que você trabalha num lugar tal, tô numa etapa final de entrevista, eu queria entender como que é o dia a dia aí, como que acontecem os projetos, e aí você já consegue filtrar melhor sobre realmente como é a realidade naquela empresa. E aí eu acho que cada um vai ter que procurar as características que mais dão um fit com a pessoa, né? O que eu procuro muito na minha situação como work-life balance? A oportunidade de aprender, estudar e aplicar novos conhecimentos. Então, se é uma empresa que incentiva a busca de novos conhecimentos, permite que você teste novos projetos, permite que você experimente novas coisas dentro do projeto, do trabalho, né? Na minha situação é algo que é muito importante, porque para mim esse viés de estudo, de prática, de aprender novas coisas é um pilar muito forte na minha vida, né? Entender como que a empresa reage a mudanças, reage a priorizações, reage a sobrecarga, né? E eu acho que é muito importante. A sobrecarga e falta de recurso vai acontecer em todas as empresas. Falta de recurso, sim. A gente sempre vai estar com a impressão que a gente está atrasado, né? Que a gente tem mais coisa para fazer do que a gente pode. Mas como que a empresa reage a isso no dia a dia? Ela reage aumentando a carga de trabalho, ela reage revisando o escopo, ela reage... como que ela vai organizar o dia a dia para conseguir se adaptar a esse cenário? Eu acho que são pontos que você tem que olhar, mas, de novo, voltando para o ponto de clareza, né? Perfeito. Acho que a pessoa tem que entender o que ela quer da vida dela, ou quais são os valores que ela carrega para conseguir encontrar numa empresa. Então, eu sou um cara que gosta de, sei lá, competitividade. Então, eu tenho que encontrar uma empresa que traga competitividade. Então, tem esse filtro também pessoal de você entender o que você quer e procurar ali dentro da empresa. É difícil, porque cultura Vou falar que eu tive a chance de acertar 100% uma vez, assim, em cultura.
E foi aí que eu descobri o que era cultura. Até aí, pra mim, era só uma coisa que estava escrita no site das empresas e eu não via muito valor. E aí eu entrei num lugar e falei, opa, tipo, aqui a coisa é meio diferente, sabe? Tipo, as coisas acontecem de uma forma diferente. Legal. E depois que vive essa experiência, vira uma chave que é muito difícil voltar pra trás, né? Quer dizer... Chega a ser um problema até, né? Exatamente. Chega a ser um problema, porque depois que você vê com esses óculos assim, você fala, cara, não, parece que nada encaixa igual, né? Tipo, Exato. é tipo uma comida, você vai lá comer um hambúrguer muito bom, muito bom, muito bom, no outro dia você come mais ou menos. Você vai ficar comparando com muito Exato. bom. A régua vai subindo, né? Vai. Eu acho que é o próprio caso, né, da tua prática de esportes. Depois que você chega num determinado nível, é só pro próximo, né? A cobrança, ela sempre vai aumentando, né? Exato. Pô, pra gente ir finalizando, Matheus, a gente gosta sempre de perguntar duas coisas. A gente quer entender o que você vai fazer pra você hoje e qual tema que você gostaria que a gente abordasse aqui no Modo Avião. Vamos lá. Ó, eu vou abrir minha agenda para olhar o que eu tenho que fazer aqui hoje ainda. Mas no final do dia aqui ficou estudo e leitura ainda. Tô lendo um artigo aqui sobre formação de hábitos. É uma forma nova que eu tô pegando para estudar. Não tinha o hábito de ficar lendo artigo, lia muito livro, lia um pouco de livro, né? Uhum. Eu achei artigo um formato mais denso e mais rápido de conseguir conteúdo, porque ele é bem direto, né? Tipo, pega um artigo sobre o tema tal, tem lá uma explicação de um estudo, uma pesquisa que foi feita e já te traz um raciocínio forte. Então eu tenho um artigo para terminar de ler e vou dar uma descansada porque amanhã eu tenho que pegar a estrada para treinar e vou visitar meus pais. Então hoje a noite é mais light, é relaxar um pouco, estudar um pouquinho para dormir cedo. E sobre um tema que eu acho que faz sentido a gente trazer aqui num próximo, um episódio só de clareza, eu acho que vocês já falaram que vocês conversam bastante sobre isso. Um episódio só para falar de Ikigai, Golden Circle e tipo como desenvolver isso, porque eu acho que esse é um tópico muito importante, muito banalizado, né? Porque ficou aquela frase muito tipo, nossa, propósito, ficou uma coisa muito frouxa, porque deram um significado errado assim no dia a dia. E que tem um poder muito forte, né? Eu sempre dou o exemplo da clareza. Tipo, pô, o nosso dia a dia sempre vai ser corrido, você hoje já se sente pressionado, você já chega em casa cansado. Agora escala isso para daqui 5, 10 anos. Você tem filho, você tem esposa, seu filho está na escola, você está com o mesmo dia a dia, porque você ainda não encontrou o que você quer fazer. Escala para daqui 30 anos. Seu filho já tem filho, então você tem neto, você ainda está estressado com o trabalho, você não tem tempo para organizar as coisas. Então, se você não mudar esse gatilho, eu falo que as coisas só tendem a piorar. Porque você vai estar daqui 30 anos trabalhando ou fazendo algo que você nunca gostou, com um tempo desorganizado e perdendo principalmente tempo que era para ser mais precioso para você no dia a dia, seja a sua família, seja o que for nessa época, né? Então é algo que a gente tem que amadurecer com o tempo para melhorar, senão é um peso para a gente carregar daqui a anos que vai ser bem difícil de resolver. Nossa, fechou lindamente agora, meu Deus do céu. É isso, né? Eu acho que o que a gente discute muito nos nossos bastidores é sobre isso, né? Como cada um de nós está nesse momento de se redescobrir, né? É um renascimento, é uma oportunidade de renascer que pouquíssimas pessoas têm, né? De realmente poder parar e pensar. Geralmente a gente tá tendo que pensar enquanto faz ou nem se pensa. dá o direito de pensar, né? Não, é um piloto automático gigantesco. E eu tô lendo um livro de meditação. Não sei onde ele tá. Na verdade eu não vou achar porque é um audiolivro, né? Então vou procurar ele aqui o dia inteiro. Mas ele fala justamente, né? Você tem que quebrar o hábito de ser você mesmo. Tipo, você se acostuma tanto em ser você e se comportar desse jeito e que as coisas são assim. E você vai rodar esse hábito pro resto da sua vida, né? Tipo, se você não parar um momento e falar, pô, quais são os comportamentos que não estão aqui, que não são legais aqui? O que eu reajo, o que eu faço que não é legal, que eu deveria estar mudando? Então ele é bem legal porque ele faz algumas perguntas, você tem que pensar nessas perguntas e depois você faz uma meditação baseada nessas perguntas. E o nome do livro é esse, Break the Habit of Being Yourself, quebre o hábito de ser você mesmo. Porque, tipo, é bem pesado esse piloto automático. Boa, animal. Acho que a gente fechou com chave de ouro. E, Matheus, foi maneiro demais ter você com a gente, entender mais como você pensa, como você está construindo a sua trajetória, o que você imagina para os próximos anos. E o próprio tema Work-Life Balance é um desafio para muita gente, e eu me incluo nesse pacote de muita gente.
E eu tenho certeza que, assim como eu, quem chegou até aqui conseguiu enxergar esse tema, uma nova perspectiva e até consegue, talvez, aplicar algo para ter um equilíbrio entre vida e trabalho. Até estava conversando com um amigo meu ontem, ele falou, cara, é bizarro como a gente vive para trabalhar e não trabalha para viver. Uhum. Primeiro, de novo, agradecer. Quero também abrir um espaço para você deixar seus contatos, para quem quiser te procurar em redes sociais, mandar mensagem, saber mais sobre o seu trabalho. Todas as redes sociais, elas estão como Matheus Paderes, né? O Matheus é sem H e Paderes. Pode procurar lá, Instagram eu tô sempre publicando da minha rotina, postando alguns conteúdos que ajudam no dia a dia. No Instagram também, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, pode mandar mensagem, eu sempre estou respondendo o pessoal. Então, o inbox está sempre cheio, mas eu sempre respondo todo mundo. E logo, logo vamos ter conteúdos no YouTube também. A minha ideia é pegar um pouco desse conteúdo e levar para o YouTube. Ah, que legal. Como a gente está falando, né? O Instagram virou uma mídia muito rápida, né? Então você tem um conteúdo muito rápido. Eu gosto de falar, eu gosto de passar um conteúdo mais prático, mais denso, mais profundo. Então eu vou começar também a colocar alguns conteúdos por lá. Até porque é um conteúdo que existe parar, pensar, refletir, não só consumir ali, né? Que legal, é um outro tipo de formato mesmo, né? Total. Muito massa. E, gente, acho que fechamos. Adri, muito obrigado. Matheus, muito obrigado. E você que está ouvindo também, aproveita para compartilhar com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que precisa ouvir isso. E até a próxima conexão.